Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever agora, você não vai querer perder nenhuma história. Imagine encontrar alguém às 3 da manhã, em uma cobertura vazia, onde cada conversa carrega mais desejo do que palavras podem expressar. E se esse alguém fosse seu patrão milionário? E se você guardasse segredos que podem mudar tudo entre vocês? De que cidade você está assistindo? Comenta aí embaixo. E me diz, você acredita que amor pode existir quando há diferença de poder? Vamos lá. 3 da manhã. A cidade lá embaixo piscava como um organismo adormecido, e Mira Santos observava as luzes através do vidro panorâmico com um copo de uísque Macallan na mão. Não era dela. Nada ali era dela, exceto o uniforme que havia tirado há horas e deixado dobrado sobre a cadeira da cozinha. Mas aquela hora, naquele silêncio espesso que só a madrugada conhece, ela se permitia fingir que sim. O líquido âmbar queimou sua garganta. Caro demais para seu paladar, honesto demais para sua situação. O som da fechadura eletrônica a fez congelar. Theo Castellani entrou no Penthouse como quem invade o próprio território, terno Armani impecável apesar da hora impossível, gravata levemente afrouxada. Seus olhos castanhos encontraram Mira instantaneamente, e algo faiscou no ar entre eles. Algo que vinha acontecendo havia semanas, desde que esses encontros noturnos se tornaram rotina não planejada. Não consegue dormir de novo. A voz dele era grave, controlada. Sempre controlada. Mira ergueu o copo em um brinde silencioso. Poderia perguntar o mesmo. Ele deixou a pasta de couro cair no sofá minimalista e caminhou até ela, cada passo medido, predatório. Parou a meio metro de distância. Perto demais para ser casual. Longe demais para ser uma declaração. Está bebendo meu uísque de 15 mil reais. Vai me descontar do salário? Havia desafio na voz dela, mas também algo mais perigoso. Convite. Os lábios de Theo se curvaram levemente. Não era bem um sorriso. Depende. Está valendo a pena. Não tanto quanto você pagou. Mira virou o rosto para a janela, mas podia sentir o calor dele, a forma como o ar mudava quando ele se aproximava mais. Mira. A forma como ele dizia seu nome deveria ser proibida. Cada sílaba carregada de algo não dito, algo que crescia entre eles como era venenosa. Por que você ainda está acordada? Por que você ainda trabalha às 3 da manhã? Touché. Theo pegou o copo da mão dela, seus dedos roçando os dela por um segundo eterno. Bebeu do mesmo lugar onde seus lábios haviam estado. Mas você não respondeu. Ela finalmente o encarou. Erro. Aqueles olhos castanhos eram intensos demais, viam demais. Às vezes a vida não deixa a gente dormir. E às vezes ele devolveu o copo, novo toque de dedos, nova faísca. A vida é mais interessante acordada. O silêncio que se seguiu vibrava. Mira podia ouvir a própria respiração, o tic-tac discreto do relógio suíço na parede, o sussurro da cidade através do vidro triplo. E podia sentir a distância entre eles diminuindo, centímetro por centímetro impossível. Isso que fazemos. Ela começou, voz mais baixa que pretendia. Esses encontros. É perigoso. Eu sei. Theo ergueu a mão, e por um momento ela pensou que ele fosse tocar seu rosto. Mas ele apenas afastou uma mecha de cabelo castanho que havia escapado do rabo de cavalo dela. O gesto foi mais íntimo que qualquer toque proposital. Mas você continua vindo. É meu trabalho estar aqui. Não às 3 da manhã. E você continua voltando, ela rebateu, o coração uma bateria descompassada no peito. Theo se inclinou, tão perto que ela podia ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos, marcas de noites sem sono e responsabilidades pesadas demais. Talvez, ele murmurou, eu esteja procurando algo além de uma casa vazia. A mão dele estava na parede ao lado da cabeça de Mira agora, encurralando-a gentilmente contra o vidro frio. Ela podia sentir o perfume dele, algo amadeirado e caro, misturado com café e cansaço. Theo. Um aviso. Ou uma súplica. Ele abaixou o rosto, seus lábios a centímetros dos dela, e Mira fechou os olhos, o mundo inteiro reduzido àquele espaço impossível entre a intenção e a ação. O celular dele tocou. Theo recuou como se tivesse sido queimado, passando a mão pelo cabelo em um gesto de frustração rara.
Atendeu com um castelhane cortante, se afastando para a sala. Mira soltou o ar que não sabia estar prendendo, as pernas tremendo levemente. Deixou o copo sobre o balcão e caminhou para a cozinha, precisando de distância, de ar, de sanidade. Mas podia sentir os olhos dele em suas costas, mesmo enquanto falava ao telefone. E sabia, com uma certeza que era parte terror e parte êxtase, que aquilo estava longe de terminar. O primeiro dia de Mira no Penthouse havia sido uma terça-feira cinzenta de julho. Ela chegará às 7 da manhã com credenciais temporárias e um nó no estômago que não tinha nada a ver com o elevador de alta velocidade. Theo Castellani estava sentado à mesa de jantar minimalista, tela do laptop refletindo em seus olhos cansados, xícara de café esfriando ao lado. Ele mal ergueu o olhar quando ela entrou. Você deve ser a nova funcionária. Afirmação, não pergunta. Voz neutra, profissional. Maria, da agência, enviou suas referências. Sua rotina está no tablet da cozinha. Trabalho de casa na maior parte do tempo, então evite barulhos desnecessários antes das 10. Alguma dúvida? Mira apertou a alça da bolsa. Não, senhor. Algo passou pelos olhos dele. Irritação? Diversão? Theo. Apenas Theo. E então ele voltou ao laptop, e ela deixou de existir. Durante as primeiras semanas, Mira aprendeu que Theo Castellani era um fantasma em sua própria casa. Ele desaparecia no escritório às 7 da manhã e só emergia para reuniões virtuais ou café. Quando saía fisicamente, voltava depois da meia-noite. A cama king-size impecável raramente parecia ter sido usada. Ela limpava um mausoléu, não um lar. Havia roupas de grife nos armários, nunca usadas. Uma academia completa no segundo andar, equipamentos 0 km cobertos de poeira. A cozinha gourmet tinha panelas Le Creuset ainda com etiquetas. E os livros, prateleiras e prateleiras de livros, muitos com lombadas intactas, nunca abertas. Mas alguns, Mira notou com surpresa, eram velhos. Lidos. Anotados. Foi numa quinta-feira, 3 semanas após começar, que aconteceu a primeira real interação. Theo estava ao telefone na sala, gesticulando enquanto falava em inglês fluente com alguém em Tóquio. Como Kafka disse, o caminho é a recompensa. Precisamos focar no processo, não apenas nos resultados trimestrais. Mira, que passava aspirador nas cortinas próximas, não conseguiu se conter. Desligou o aparelho. Kafka nunca disse isso. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que ela podia ouvir o próprio arrependimento ecoando. Theo virou lentamente, o telefone ainda na orelha. Deixa eu te ligar de volta, Tanaka-san. Ele desligou, aqueles olhos castanhos fixos nela com uma intensidade nova. O que você disse? Tarde demais para recuar. A frase é atribuída a Confúcio, não a Kafka. Kafka disse: os caminhos são muitos, o objetivo é um só. Mas quanto mais se caminha, mais o objetivo parece recuar. É diferente. Theo se levantou, se aproximou. Mira forçou-se a não recuar. Você lê Kafka? Leio. Neutro. Não era mentira. Em alemão. Em tradução. Meu alemão é rudimentar. Porque ela estava respondendo. Porque ele estava perguntando. Algo mudou no rosto dele. Curiosidade genuína substituindo a máscara corporativa. Você estudou literatura? Outra vida. Mira religou o aspirador, encerrando a conversa. Mas Theo não saiu. Ele ficou ali, observando-a trabalhar com uma expressão que ela não conseguia decifrar, até que outra ligação o puxou de volta para o escritório. Naquela noite, Mira encontrou um livro sobre a bancada da cozinha com um post-it. Desculpe a citação errada. T. Era a Metamorfose, edição alemã-português. Durante os dias seguintes, Theo começou a surgir mais. Não de forma óbvia, mas Mira notava. Ele fazia café enquanto ela limpava a cozinha. Lia na sala enquanto ela organizava prateleiras. Sempre silencioso, sempre educado, mas presente de uma forma que não era antes. E nas madrugadas, quando ela eventualmente ficava até mais tarde terminando tarefas, via luz sob a porta do escritório dele. Às 2, 3 da manhã. Sempre acordado. Sempre trabalhando. Sempre sozinho. Foi numa dessas noites que sua curiosidade venceu o profissionalismo.
Mira abriu o sistema de som da casa, sabia a senha porque tinha que limpar os dispositivos, e colocou Chopin. Baixo, discreto. Teste. 15 minutos depois, Theo saiu do escritório. Parecia exausto, olheiras profundas, cabelo despenteado de passar as mãos. Mas estava sorrindo. Levemente. Nocturne Op 9 no 2, ele disse. Minha mãe costumava tocar. Mira estava sentada na cozinha com chá. Ofereceu a ele sem palavras uma segunda xícara que havia preparado por impulso. Theo aceitou. Sentou-se do outro lado do balcão. E pela primeira vez, eles conversaram. De verdade. Sobre música, sobre noites sem sono, sobre como casas grandes podiam ser os lugares mais solitários do mundo. Quando Mira finalmente foi embora às 4 da manhã, Theo estava na janela, olhando a cidade. Mas antes de ela sair, ele disse: Você não precisa usar uniforme amanhã. Fica à vontade. Não era um comando de patrão. Era um convite. O início de algo que nenhum dos dois ainda conseguia nomear, mas ambos podiam sentir crescendo nas entrelinhas de cada silêncio compartilhado. 8 meses antes de começar no Penthouse, Mira Santos defendia sua dissertação de mestrado sobre solidão e identidade na literatura latino-americana contemporânea para uma banca de 5 professores impressionados. Sua orientadora a abraçou e sussurrou: Doutorado em Colômbia está esperando você. 7 meses antes, sua mãe esqueceu o nome dela pela primeira vez. Alzheimer precoce. 53 anos. Progressão rápida. As palavras médicas ecoavam como sentença de morte em uma sala branca demais, fria demais, honesta demais. Quanto tempo? Mira perguntara, voz controlada porque alguém precisava ser forte. Difícil precisar. 2 anos, talvez 3. Ela precisará de cuidados integrais em breve. Cuidados integrais significavam clínica especializada. Clínica especializada significava dinheiro que uma professora de literatura aposentada não tinha, que uma doutoranda com bolsa não tinha. Colômbia enviou 3 e-mails antes de desistirem. Mira nunca respondeu. Ela vendera o apartamento que a mãe amava, colocara tudo que importava em guardas-roupas alugados, e aceitou o primeiro emprego que pagasse suficiente para a Clínica São Rafael. Empregada doméstica. R$ 5.000 por mês. Sem registro, sem perguntas. A ironia não escapava a ela. Passará anos estudando sobre solidão e identidade, e agora limpava a casa de estranhos enquanto sua própria identidade se dissolvia junto com as memórias de sua mãe. Na primeira vez que viu Theo Castellani, Mira pensou, mais um rico mimado vivendo em uma gaiola dourada. Ele mal olhou para ela. Mal registrou sua existência. Apenas mais um serviço contratado, como a internet de alta velocidade ou a água mineral francesa. Ela o odiou por isso. Silenciosamente, profissionalmente, mas odiou. Até ver os livros. Não os das prateleiras de exposição, biografias de COR, best-sellers de negócios, volumes caros que ninguém lê. Mas os outros. Os escondidos nas gavetas que ela tinha que limpar. Primeiras edições de Garcia Marques com notas nas margens. 100 anos de solidão tão lido que a lombada estava quebrada. Poesia de Neruda em espanhol. Dostoiévski em russo. Quem é você? Ela murmurou para o livro que segurava, como se ele pudesse responder. E então veio o incidente da citação de Kafka. Mira se arrependera instantaneamente. Que direito tinha ela de corrigi-lo? Era sua patroa, seu empregador, o homem que pagava o salário que mantinha sua mãe em uma cama limpa com enfermeiras competentes. Mas as palavras saíram antes que pudesse contê-las, porque Kafka importava. Literatura importava. E talvez, apenas talvez, ela precisasse lembrar-se disso. Quando encontrou a metamorfose na cozinha, algo dentro dela se quebrou. E se reconstruiu diferente. Ele não era o que ela pensava. Ou talvez fosse exatamente o que ela pensava, mas mais complexo. Como os personagens de Cortázar, múltiplas camadas, realidades concorrentes, verdades contraditórias coexistindo. Mira começou a observá-lo. Não por curiosidade romântica, ela dizia a si mesma, mas por fascínio antropológico. Estudava Theo como estudaria um texto difícil, procurando subtextos, metáforas, significados ocultos. Notou que ele raramente comia. Que tomava café como se fosse combustível, não prazer.
Que falava 5 idiomas mas parecia não ter amigos. Que seu telefone tocava constantemente mas ele nunca sorria ao atender. Que dormia, quando dormia, no sofá do escritório, não na cama. Notou as olheiras permanentes. As mãos que tremiam levemente quando ele achava que ninguém estava olhando. A forma como evitava seu próprio reflexo nos espelhos que ela mantinha impecáveis. E notou, principalmente, a solidão. Era diferente da solidão de sua mãe, que esquecia que estava sozinha. Diferente da própria solidão de Mira, que era circunstancial, temporária, um sacrifício com propósito. A solidão de Theo era escolhida, cultivada. Uma fortaleza que ele construíra tijolo por tijolo ao redor de si mesmo. Isso a intrigava. E a assustava. Porque reconhecia algo ali, um espelho distorcido de suas próprias defesas. Na noite em que colocou Chopin e ele emergiu do escritório parecendo um náufrago encontrando terra firme, Mira tomou uma decisão perigosa. Permitiu-se vê-lo. Não como patrão, não como símbolo de privilégio, mas como pessoa. Complicado, quebrado, real. Preparou chá para 2 sem pensar. Ele sentou sem perguntar. E conversaram. Sobre Chopin e memórias de infância. Sobre insônia e os demônios que só aparecem às 3 da manhã. Sobre solidão e como ela pode ser mais ruidosa que qualquer multidão. Não falaram sobre suas vidas. Não ainda. Mas falaram sobre vida. Sobre literatura e música e como certos momentos parecem suspensos no tempo, como páginas marcadas em livros favoritos. Quando Mira saiu naquela madrugada, o metrô ainda não estava funcionando. Pegou um Uber que consumiu metade do que ganharia no dia. Mas não se importou. Porque pela primeira vez em meses, sentiu-se como Mira Santos. Não a empregada. Não a filha desesperada. Mas a mulher que um dia dissertou sobre solidão e identidade. A mulher que ainda existia sob todas as camadas de sobrevivência. E isso, percebeu ao chegar em seu quarto alugado minúsculo às 5 da manhã, era simultaneamente a melhor e a pior coisa que poderia acontecer. Os encontros noturnos se tornaram ritual não declarado. Não planejados, mas esperados. Como um livro que ambos liam em capítulos irregulares, sem pressa de chegar ao fim porque o fim significaria acabar. Terceira noite. Mira estava relendo 100 anos de solidão, seu exemplar pessoal, capa desgastada pelo tempo e afeto. Theo surgiu da academia às 2 da manhã, suado, exausto de treinar até o corpo doer mais que a mente. Ler de novo? Ele perguntou, pegando água da geladeira. Sempre. Mira marcou a página com o dedo. Garcia Marques disse que um livro deveria ser lido 3 vezes. Uma para a história, outra para o estilo, terceira para a verdade. Theo se aproximou, curioso. E qual vez é essa? Perdi a conta. Ela sorriu levemente. Talvez a 10ª. Talvez a 20ª. Leia para mim. Não era pedido. Era vulnerabilidade disfarçada de comando. Mira reconheceu porque ela mesma fazia isso, dar ordens para não ter que pedir. Então leu. Sobre Macondo e suas impossibilidades, sobre amor que dura gerações, sobre solidão que se perpetua como maldição familiar. Sua voz preenchia o silêncio do penthouse, e Theo sentou no chão ao lado de sua cadeira, olhos fechados, apenas ouvindo. Quando ela parou, garganta seca, ele disse: "Você deveria estar dando aulas em alguma universidade, não limpando casas." Mira fechou o livro com mais força que o necessário. A vida raramente nos deixa ser o que deveríamos. Desculpa. Foi invasivo. Foi honesto. Ela o encarou. Mas honestidade sem contexto é apenas crueldade elegante. 7ª noite. Theo a guiou até o escritório que ela havia limpado 1000 vezes mas nunca realmente visto. Abriu um arquivo no computador, não planilhas ou apresentações, mas código. Linhas e linhas de programação que dançavam na tela como poesia abstrata. Estou desenvolvendo um software para a otimização de tratamentos médicos usando inteligência artificial, ele explicou, dedos voando sobre o teclado. Não para lucro. Para distribuição gratuita. Algoritmo que analisa milhares de casos e sugere protocolos personalizados. Por quê? Mira se inclinou sobre o ombro dele, lendo código que não entendia mas reconhecia como arte. Theo parou de digitar. Meu pai morreu de câncer quando eu tinha 17.
tratamento errado, diagnóstico tardio, protocolos desatualizados. Eu herdei a empresa, a fortuna, tudo. Menos ele. Menos tempo. Pausa longa. Então sim, ganho milhões com tecnologia. Mas isso ele tocou a tela. Isso importa. Mira colocou a mão sobre o ombro dele. Apenas isso. Contato simples. Conexão humana básica que de alguma forma parecia revolucionária. 11ª noite. Chuva torrencial lá fora. Theo fez café como aprenderá observando Mira, lento, atencioso, como ritual. Ela trouxe vinil de jazz que achou em sua coleção. Billie Holiday cantava sobre corações solitários. Você nunca perguntou, Mira disse, olhando a cidade borrada pela chuva, por que uma mulher com mestrado está limpando casas. Não é da minha conta. Mas você quer saber. Sempre. Theo se aproximou, 2 copos de café na mão, oferecendo um. Mas também respeito que algumas histórias só são contadas quando estamos prontos. Mira aceitou o café. Seus dedos se tocaram na transferência, e nenhum dos dois se afastou imediatamente. O toque durou 1 segundo, 2, 3. Uma eternidade em batimentos cardíacos acelerados. Minha mãe, ela começou, voz mais baixa, está esquecendo quem eu sou. Esquecendo quem ela é. E tratamento adequado custa mais que sonhos acadêmicos valem. Merda. Theo não ofereceu platitudes. Não disse que sentia muito. Apenas ficou ali, presente, e de alguma forma isso foi suficiente. Então sim, Mira continuou, leio Garcia Marques às 3 da manhã em um penthouse que poderia comprar 10 clínicas porque é isso que sobrou dos meus sonhos. Palavras. Sempre as palavras. 14ª noite. Mira estava fazendo chocolate quente, receita da avó, única coisa além de literatura que sua mãe ainda lembrava às vezes. Theo observava, fascinado pela domesticidade, pela normalidade de mexer panela e adicionar canela. Ensina. Ele pediu. A fazer chocolate quente. A fazer algo sem segundo objetivo. Sem otimização. Sem ROI. Ele sorriu tristemente. Esqueci como é fazer algo só porque sim. Então ela ensinou. Mãos dele sobre as dela no cabo da panela, Mira guiando o movimento de mexer. Muito próximos. Muito conscientes. O chocolate fumegava, a cozinha cheirava canela e cacau, e Billie Holiday ainda cantava no vinil esquecido. Mira, Theo murmurou, e ela podia sentir a respiração dele no pescoço. Ela virou a cabeça. Erro. Ou acerto. Rostos a centímetros, olhos castanhos intensos encontrando verdes assustados. A mão dele soltou a panela, subiu lentamente para o rosto dela, polegar traçando sua maçã do rosto. Isso é perigoso, ela sussurrou. Eu sei. Mas ele não recuou. Você é meu patrão. Eu sei. Ainda ali. Ainda perto. Isso pode destruir tudo. Eu sei. Os lábios dele roçaram a testa dela, não exatamente beijo, mas promessa de possibilidade. Mas você continua aqui. Noite após noite. Você continua voltando. E você, ela colocou a mão sobre o peito dele, sentindo o coração disparado sob a camisa, continua me esperando. O chocolate queimou. Alarme de fumaça disparou. Eles se afastaram rindo nervosamente, quebrando o feitiço. Mira desligou o fogo. Theo desativou o alarme. Voltaram a uma distância segura. Mas algo mudará. Linha invisível cruzada. Território perigoso mapeado. E ambos sabiam que era questão de tempo até cruzarem completamente para o outro lado. Theo Castellani não dormiu naquela noite. Nem na seguinte. Ficou sentado no escritório olhando para as linhas de código que antes faziam sentido e agora pareciam hieróglifos incompreensíveis, porque tudo que conseguia pensar era no toque da mão de Mira sobre seu peito, no calor dela, no quase beijo que o assombrava. Você está abusando da sua posição, ele disse para o próprio reflexo na janela às 5 da manhã. Ela trabalha para você. Precisa do dinheiro. Do emprego. E você está, o quê? Seduzindo ela. Mas era mais complicado que isso. Sempre era. Na segunda-feira seguinte, Theo ligou para Roberto Mendes, seu advogado pessoal. Encontrarão-se em um café discreto longe do escritório. Preciso de um conselho.
Hipotético, Theo começou, mexendo no expresso que não pretendia beber. Roberto ergueu uma sobrancelha. Seus hipotéticos sempre me preocupam. Se um empregador desenvolve sentimentos por uma funcionária, quais são as implicações legais? Silêncio. Depois, Theo, me diz que você não está. É hipotético. Claro que é. Roberto suspirou. Juridicamente, tecnicamente não há impedimento se ambos são adultos conscientes. Mas eticamente, há um desequilíbrio de poder inerente. Ela poderia alegar depois que se sentiu coagida, mesmo que não tenha sido. Você poderia ser acusado de assédio, chantagem emocional. Sua reputação, a empresa. Pausa. Vale a pena o risco? Theo não respondeu porque não sabia a resposta. Durante os dias seguintes, evitou Mira. Saía antes dela chegar, voltava depois que ela ia embora. Deixou um envelope com 3 meses de salário adiantado na cozinha com um bilhete, bônus por excelência no trabalho. Não era suborno. Era culpa materializada. Mas à noite, sozinho, relia as anotações que fizera nas margens de Garcia Marques depois que Mira leu para ele. Ouvia os vinis que ela tocará. Via o copo que ela usava ainda na escorredor porque não conseguia guardar. Síndrome do impostor, sua terapeuta dissera anos atrás. Você sente que não merece o que tem. Então sabota qualquer coisa boa que aparece. Talvez ela estivesse certa. Na quinta-feira, Theo quebrou. Chegou em casa às 10 da noite, cedo para seus padrões, e encontrou Mira ainda lá, limpando a biblioteca que não precisava de limpeza. Você não precisa ficar até tarde, ele disse, mais ríspido do que pretendia. Mira se virou, e havia algo nos olhos dela. Mágoa. Confusão. Estou apenas fazendo o meu trabalho. 3 meses de salário adiantado, Mira. Isso é. Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado. Você entende o que estou tentando dizer? Não. Voz fria agora. Por que não explica? Porque eu não posso. A explosão surpreendeu ambos. Theo baixou a voz. Eu não posso fazer isso. Com você. Seria errado. Eu tenho poder sobre você. Seu emprego, seu salário, sua estabilidade. Se algo acontecer entre nós, você sempre vai se perguntar se foi escolha ou necessidade. E eu sempre vou me perguntar se sou apenas mais um rico merda abusando da minha posição. Mira largou o pano de limpeza. Você terminou? Mira. Porque se terminou, vou te dizer uma coisa, Theo Castellani. Ela se aproximou, dedo em riste. Você não tem o direito de decidir pelos meus sentimentos. Você não tem o direito de me tratar como vítima indefesa que precisa ser protegida das próprias escolhas. Sou adulta, formada, capaz de pensar por mim mesma. Você precisa deste emprego. Sim, preciso. E isso não me torna propriedade sua nem projeto de caridade. Os olhos verdes faiscavam. Esses encontros noturnos. Eu escolhi estar ali. Cada noite. Cada conversa. Cada maldito segundo que nossos dedos se tocaram. Escolha minha. E se você se arrepender depois? E se você parar de decidir meu futuro sem me perguntar? Ela cruzou os braços. Sabe qual é seu problema? Você está tão ocupado se punindo por ter privilégios que não consegue ver pessoas. Me vê como funcionária, como responsabilidade, como potencial processo. Mas não me vê como Mira. A verdade daquilo acertou Theo como soco. Eu vejo você. Então para de fugir. O silêncio vibrava entre eles. Finalmente, Theo disse, voz baixa, tenho medo. De quê? De estragar isso. De estragar você. De provar que não mereço nada do que tenho, incluindo. Ele engoliu seco. Incluindo a forma como você me olha quando acha que não estou vendo. Mira abrandou. Deu um passo à frente, depois outro. Tocou o rosto dele gentilmente. Theo, eu também tenho medo. Mas medo nunca impediu nada de acontecer. Apenas faz doer mais quando acontece de qualquer jeito. Ele cobriu a mão dela com a sua. Isso ainda é perigoso. Eu sei.
Ainda pode dar tudo errado. Eu sei. E você ainda quer? Sim. Simples assim. Definitivo assim. Mas precisa ser escolha sua também. Não obrigação. Não culpa. Escolha. Theo puxou-a para mais perto, testa contra testa, olhos fechados. Escolho você. Deus me ajude, escolho você. E desta vez, quando se beijaram, não tinha chocolate queimando ou alarme tocando. Apenas boca contra boca, mãos entrelaçadas, dois corações batendo tão alto que abafavam todos os medos e todas as razões sensatas para não fazer exatamente o que estavam fazendo. A clínica São Rafael cheirava antissético e esperanças desfeitas. Mira visitava sua mãe todos os domingos às 2 da tarde, horário em que Laura Santos costumava estar mais lúcida, termo relativo quando se falava de Alzheimer. Mãe. Mira segurou a mão enrugada, notando como ela parecia menor a cada semana. Sou eu. Mira. Laura piscou. Sorriu. Claro, querida. Como está a universidade? A mentira seria mais gentil. Mas Mira nunca conseguirá mentir para a mãe. Não estou mais na universidade, mãe. Lembra? Confusão nublou os olhos que antes foram tão afiados. Mas seu doutorado. Colúbia. Mudança de planos. Você não deveria estar aqui. Laura apertou a mão dela com força surpresa. Você deveria estar voando. Você sempre foi pássaro, não gaiola. Mira sentiu a garganta apertar. Nos momentos de clareza, sua mãe ainda era a mulher mais sábia que conhecia. Estou onde preciso estar. Mentira. A palavra veio afiada, cortante. Depois Laura sorriu de novo, olhos vazios novamente. Você trouxe as flores? Sempre traz flores. A enfermeira tocou o ombro de Mira. Ela teve um episódio difícil ontem. Não reconheceu ninguém o dia todo. Estas janelas de lucidez estão ficando mais raras. Mais raras. Como esperança. Como tempo. Como tudo que importava. No metrô voltando, Mira encarou o próprio reflexo na janela escura do vagão. Quem era ela agora? Não era mais a acadêmica brilhante. Não era só empregada doméstica. Não era filha capaz de salvar a mãe da própria mente. E agora era, o quê? Amante do patrão? Clichê ambulante. Pobre coitada que se apaixonou por quem pagava suas contas. O telefone vibrou. Mensagem de Theo. Saudade. Isso é permitido ou muito cafona? Ela sorriu apesar de tudo. Cafona. Mas continue. Comprei 100 anos de solidão em espanhol. Sua culpa. Você nem fala espanhol. Google Tradutor existe. Estou no capítulo 2. Levei 3 horas. Mira riu, e a mulher ao lado olhou como se risse sozinha fosse loucura. Talvez fosse. Durante a semana, Mira oscilava entre euforia e pânico. Theo a beijara de novo no escritório, contra a estante de livros, e depois recitara Neruda de memória. Fizeram amor no sofá da biblioteca às 4 da manhã, lenta e intensamente, e depois ele segurou-a enquanto assistiam o amanhecer, e por um momento perfeito, ela esqueceu todas as razões pelas quais aquilo era má ideia. Mas as razões voltavam. Sempre voltavam. Vocês estão juntos? Perguntou Sandra, colega da agência de limpeza que às vezes encontrava no metrô. Juntos como? Mira desviou o olhar. Não finge, garota. Você está com aquela cara. Glow de quem está sendo bem tratada. Sandra riu. É um dos clientes. Não é assim. Nunca é. Até ser. Sem julgamento, apenas constatação. Só toma cuidado. Ele sempre tem mais a perder quando acaba. Mas quem sofre mais somos nós. À noite, sozinha no quarto alugado que dividia com mais 2 mulheres, Mira se perguntava: quando exatamente atravessar a linha entre profissional e pessoal? Entre empregada e, o quê? Namorada? Amante? Segredo sujo? Theo mandava mensagens constantemente. Fotos de livros. Citações. Pensando em você disfarçado de discussões literárias. E ela respondia porque não conseguia não responder, porque pela primeira vez em anos alguém havia além da tragédia, além da necessidade, além do papel social. Mas orgulho corroía.
Cada jantar caro que ele pagava. Cada presente disfarçado de bônus. Cada vez que ele oferecia ajudar com despesas médicas e ela recusava porque aceitar seria admitir dependência. Não é caridade, ele insistira na última discussão sobre isso. É eu querendo ajudar alguém que amo. Amor. Ele dissera amor. E Mira sentirá simultaneamente alegria e terror, porque amor significava vulnerabilidade, e vulnerabilidade com alguém que tinha tanto poder sobre sua vida era perigoso. Na quinta-feira, a clínica ligou. Seu pagamento está atrasado, senhorita Santos. Infelizmente, se não regularizar até segunda-feira. Mira tinha o dinheiro. Theo depositara o equivalente a 6 meses de salário na conta dela com nota bônus anual. Ela não tocará no valor. Orgulho estúpido, talvez. Mas era o único controle que tinha. Usou as economias próprias. Ficou sem reserva. Mas pagou. Naquela noite, Theo a encontrou quieta demais na cozinha. Aconteceu algo. Nada. Mira. É minha mãe, ok. Explosão contida finalmente liberada. Está piorando. Dinheiro está acabando. E eu estou aqui, neste penthouse de milhões, dormindo com o dono, e ela está lá, esquecendo meu nome, e eu não consigo salvar ela, não consigo salvar nada. Theo a puxou para o abraço. Ela resistiu, depois desabou. Me sinto comprada. Me sinto vendida. Me sinto humana. Ele sussurrou no cabelo dela. Se sentindo exatamente o que qualquer pessoa sentiria. Queria ser forte. Você é. Mira, você é a pessoa mais forte que conheço. Não me sinto assim. Força não é nunca quebrar. É quebrar e continuar. Ele afastou-a gentilmente, olhos nos dela. Deixa eu ajudar. Por favor. Não como patrão. Como pessoa que te ama e quer. Não. Definitivo. Porque se aceitar, nunca vou saber. Se você me quer ou se sente pena. Se eu sinto amor ou gratidão. E eu preciso saber, Theo. Preciso ter certeza de que isso ela tocou o coração dele. É real. Doeu nele. Mira viu. Mas ele assentiu. Então vamos ser reais. Completamente. Sem dinheiro no meio. Impossível, ambos sabiam. Mas fingiram acreditar. 2 semanas depois, tudo desmoronou e se reconstruiu em uma única noite. Mira estava sozinha na cozinha às 2 da manhã, lágrimas silenciosas escorrendo porque a clínica ligara. Sua mãe teve uma crise severa. Não reconhece ninguém. Recomendamos aumentar a medicação, mas isso significa mais dinheiro. Sempre mais dinheiro. Mais sacrifícios. Mais impossibilidades. Ela não ouviu Theo chegar. Só percebeu quando ele ajoelhou ao lado dela, ainda de terno porque viera direto de um jantar corporativo, e perguntou: o que aconteceu? E Mira, cansada de ser forte, cansada de fingir que conseguia, simplesmente desabou. Contou tudo. O Alzheimer. Colômbia. Os sonhos mortos. O dinheiro que nunca era suficiente. O medo de que sua mãe morresse sem saber quem ela era. O medo maior ainda de que Mira se perdesse no processo de tentar salvá-la. Theo não falou. Apenas segurou-a. Deixou que ela molhasse o terno de $3.000 com lágrimas e medo e desespero acumulado. Quando ela finalmente ficou sem palavras, ele disse: meu pai morreu sem que eu pudesse me despedir. Estava em reunião fechando o negócio quando ele teve a última crise. Escolhi dinheiro sobre tempo. Escolhi depois quando não havia depois. Pausa. Sua mãe ainda está aqui, Mira. Você ainda pode segurar a mão dela. Ainda pode dizer que ama. Isso vale mais que qualquer doutorado, qualquer carreira, qualquer porra de coisa que o mundo diz que deveria importar. Mas eu abandonei tudo. Você escolheu amor. Não há vergonha nisso. Não há fraqueza nisso. Ele secou as lágrimas dela com os polegares. E quanto a nós? Eu sei o que está pensando. Que sou projeto de caridade sua. Ou você é minha. Não é. Não. Firme. Definitivo. Você me assusta, Mira Santos. Me assusta porque pela primeira vez em anos, acordo querendo que seja amanhã.
Me assusta porque quando você lê para mim, o mundo faz sentido. Me assusta porque olho para você e vejo futuro, não transação. E futuro sempre me aterrorizou. Por quê? Porque sempre achei que não merecia. Vulnerabilidade crua na voz dele. Síndrome do impostor não afeta só carreira. Afeta tudo. Cada relacionamento que sabotei porque achei que não merecia ser amado. Cada oportunidade de felicidade que destruí porque felicidade parecia fraude. Mira tocou o rosto dele. Você é idiota. Ele riu, surpreso. Obrigado. Você é idiota porque não vê o que eu vejo. Ela se aproximou. Vejo o homem que trabalha em software médico gratuito porque não quer que outros percam paz. Vejo alguém que lê Garcia Marques em espanhol com Google Tradutor só porque eu mencionei. Vejo pessoa que escuta Chopin às 3 da manhã e faz chocolate quente errado e recita Neruda com sotaque terrível e ainda assim é a coisa mais linda que já ouvi. Mira. Tenho medo também. Medo de que seja poder disfarçado de amor. Medo de estar traindo meus princípios. Medo de virar estatística, clichê, caso de advertência. Ela segurou o rosto dele com as duas mãos. Mas tenho mais medo de nunca saber. De deixar medo decidir. De chegar aos 50 e pensar e se? E se der errado? E se der certo? Ela rebateu. Theo a puxou para o colo, mãos firmes na cintura dela. Então vamos tentar. De verdade. Sem esconder. Sem vergonha. Sem fingir que é só atração física ou conexão intelectual. Vamos ser o que somos. E o que somos? Assustados. Complicados. Imperfeitos. Ele tocou a testa na dela. E completamente, irremediavelmente apaixonados. O beijo foi diferente desta vez. Não era urgência ou desejo apenas. Era a promessa. Era a escolha consciente. Era dois adultos quebrados decidindo que quebrados juntos talvez formasse algo inteiro. Fizeram amor ali mesmo, na cozinha fria, Mira ainda com roupa de trabalho, Theo com terno amarrotado. Lento e intenso. Olhos abertos. Vendo realmente um ao outro pela primeira vez sem medo no caminho. Depois, entrelaçados no chão porque não quiseram se mover, Theo disse, vou te pedir uma coisa. Não como patrão. Como o homem que te ama. Mira tensou. O quê? Deixa eu ajudar sua mãe. Não pagando tudo, mas dividindo. Como parceiro dividiria. Ele ergueu a mão antes que ela protestasse. Você continua pagando o que pode. Eu complemento. Quando você voltar aos estudos, quando tiver renda maior, você me paga de volta se quiser. Ou não. Não importa. Isso é amor. Simples assim. Amor compartilha fardos. Não resolve sozinho, mas divide peso. Deixa eu dividir esse com você. As lágrimas voltaram, mas diferentes. Limpas. Ok. 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 Ela o beijou. Mas com contrato. Anotado. Organizado. Para eu saber exatamente quanto devo. Contadora até quando está apaixonada. Literatura, não contabilidade. Mas sim. Ela sorriu. Preciso de clareza. De estrutura. De saber que isso é parceria, não salvamento. Parceria então. Ele selou com um beijo. Parceiros apaixonados, confusos e completamente loucos. E pela primeira vez em meses, Mira sentiu que talvez, apenas talvez, fosse possível ter amor e dignidade, paixão e princípios, tudo simultaneamente. As 2 semanas seguintes foram suspensão de realidade. Bolha frágil onde o mundo exterior não existia e apenas eles importavam. Theo começou a trabalhar menos. Saía do escritório às 6, jantava com Mira na cozinha, ela ensinando receitas da avó, ele queimando tudo mas tentando. Assistiam filmes antigos no sofá gigante que finalmente tinha propósito. Liam juntos, ela em português, ele em inglês, trocando interpretações. Você devia conhecer minha mãe, Mira disse numa quinta-feira enquanto preparavam massa para lasanha. Nos dias bons. Ela te adoraria. Professora de literatura também. Passaríamos horas discutindo Machado de Assis. Vou conhecer.
Theo adicionou queijo na mistura. Quando ela tiver um dia bom, me leva. Mesmo que ela não lembre depois. Especialmente porque não vai lembrar. Ele a puxou para um abraço por trás. Momentos não valem menos porque são temporários. Valem mais. Mira se virou nos braços dele. Como você ficou assim? Assim como. Sábio disfarçado de workaholic emocionalmente constipado. Ele riu. Terapia cara. Muita terapia cara. Beijou o nariz dela. E você? Você me faz querer ser melhor que sou. Numa terça, Mira apareceu no escritório dele ao meio-dia com marmita. Os funcionários olharam curiosos enquanto ela atravessava o open space direto para a sala dele. Surpresa, ela disse, colocando comida na mesa cheia de papéis. Theo arregalou os olhos. Você veio até aqui. Você disse que não almoçava quando estava focado. Então trouxe almoço. Desafiadora. Algum problema? Ele olhou para a porta aberta, para os funcionários discretamente observando, para ela. E sorriu. Nenhum problema. Autossuficiente para todos ouvirem. Então a beijou, rápido mas definitivo. Melhor surpresa do dia. Os sussurros começaram imediatamente. Theo não ligou. Comeu toda a marmita elogiando cada garfada, Mira sentada no canto da mesa dele, e pela primeira vez sua sala pareceu menos mausoléu corporativo e mais espaço humano. À noite, ela perguntou, não vai ter consequências? No trabalho? Provavelmente. Ele puxou-a para o sofá. Fofoca. Especulação. Talvez alguns comentários desagradáveis. Mas Mira, eu tenho 28 anos e nunca levei ninguém ao escritório. Nunca apresentei namorada. Nunca misturei vida pessoal e profissional. Então sim, vão falar. E vou deixar. Não tenho medo do que vão dizer de você. Tenho medo do que vão dizer de mim. Ele ficou sério. Vão dizer que você é interesseira, calculista, que seduziu o patrão. Vão ser cruéis porque o mundo é cruel com mulheres que ousam querer mais. Pausa. Mas eu vou estar ao seu lado. Em cada comentário, cada olhar, cada julgamento. Não vou deixar você enfrentar sozinha. O que Theo não contou, e Mira descobriu semanas depois, é que ele já tinha feito transferências para a clínica, cobrindo não só a medicação nova, mas 6 meses adiantado de tratamento. Colocou no nome dela, como se ela tivesse pagado. Você deveria ter falado comigo, ela disse quando descobriu, mais triste que brava. Eu sei. Ele não se desculpou. Mas sua mãe precisava e você estava se matando para conseguir. Então agi. Posso ter agido errado, mas agiria de novo. Isso não é parceria. É você decidindo sozinho. Você está certa. Ele segurou as mãos dela. Me desculpa. Prometo consultar antes. Mas Mira, entenda, ver você sofrer sabendo que posso ajudar e não fazer nada é impossível para mim. Brigaram. Pela primeira vez realmente brigaram, vozes altas e frustrações expostas. Mira acusou-o de paternalismo. Ele acusou-a de orgulho autodestrutivo. Ela dormiu no quarto de hóspedes. Ele ficou no escritório. Às 4 da manhã, se encontraram na cozinha. Ambos sem conseguir dormir. Ambos miseráveis. Parceria significa errar juntos também, Mira disse finalmente. Significa perdoar erros, Theo adicionou. Fizeram as pazes na mesma cozinha onde tudo começou. Devagar. Honesto. Estabelecendo regras. Transparência total. Decisões financeiras conjuntas. Respeito à autonomia um do outro. No domingo, Theo foi com Mira visitar Laura. A mãe dela teve um dia particularmente lúcido. Você é o namorado? Laura perguntou, apertando a mão de Theo. Sou. Ela te ama? Espero que sim, senhora. Laura olhou para Mira. Ele é bom para você? É, mãe. Então segura. Amor bom é raro. Especialmente amor que te olha como ele te olha. Ela sorriu, distante novamente. Como seu pai me olhava. Na saída, Theo segurava a mão de Mira tão firme que quase doía. Mas era bom.
Conexão física para a realidade emocional. Terça-feira da segunda semana, Carla, assistente executiva de Theo há 5 anos, os viu. Não beijando, não em situação comprometedora. Apenas Theo escovando farinha do rosto de Mira após tentativa desastrosa de fazer pão, rindo, completamente apaixonado. Carla não disse nada. Apenas trocou o olhar com Mira que dizia tudo. Naquela noite, Theo recebeu mensagem dela. Precisamos conversar sobre sua situação pessoal. Urgente. A bolha estava prestes a estourar. A reunião com Carla foi na quarta-feira, 8 da manhã, sala de conferências vazia. Ela colocou o tablet na mesa com expressão que Theo conhecia bem, profissionalismo escondendo preocupação. Preciso que você entenda a gravidade disso, ela começou sem rodeios. Você está se relacionando com uma funcionária doméstica. Os blogs de fofoca corporativa já estão especulando. Recebi 3 ligações de jornalistas ontem. Theo manteve a voz calma. Minha vida pessoal não é assunto deles. Você é CEO de empresa de tecnologia avaliada em 500 milhões. Tudo é assunto deles. Carla deslizou o tablet para ele. Leia. O título gritava: Milionário da Tech teria romance com empregada. Conto de fadas ou abuso de poder. O artigo era veneno disfarçado de jornalismo. Insinuações sobre coerção. Especulações sobre pagamentos suspeitos. Uma fonte próxima sugerindo que Mira era oportunista calculista. Outra fonte pintava Theo como predador usando vulnerabilidade financeira. Isso é lixo, ele disse, empurrando o tablet de volta. É realidade. E vai piorar. Carla suspirou. Theo, como sua assistente e sua amiga, preciso perguntar, vale a pena? Sua reputação, a empresa, tudo que construiu. Sim. Sem hesitação. Vale cada maldito segundo. Mas Carla estava certa. Piorou. No segundo dia, vieram os memes nas redes sociais. Fotos de Theo em eventos de gala ao lado de foto desfocada de Mira entrando no prédio. Legendas cruéis. Quando você não quer pagar extra pela limpeza. Cinderela versão interesseira. De esfregão a Prada em 3 meses. Mira viu tudo. Theo soube porque ela chegou no Penthouse com olhos vermelhos e postura rígida demais. Não liga para isso, ele tentou, mas soou oco até para si mesmo. Fácil falar quando não é você sendo chamada de prostituta disfarçada. Voz fria, controlada, perigosa. Quando não são fotos suas com legenda, ela deve ser muito boa de cama para valer a conta bancária. Mira. Você sabia. Acusação. Sabia que ia ser assim e não me avisou. Eu disse que as pessoas iam falar. Falar não é o mesmo que destruir. Ela jogou o celular no sofá. Perdi 3 trabalhos extras essa semana. As agências não querem aquela mulher nas casas delas. Tenho mensagens dizendo que sou vergonha para mulheres trabalhadoras. Que sou exemplo de tudo que está errado com desigualdade social. Theo se aproximou, mas ela recuou. Vamos processar cada site, cada blog. E virar manchete por mais 6 meses. Milionário e amante processam meia internet. Não. Ela cruzou os braços, se protegendo. Eu avisei. Avisei que seria assim. Mas você, com seu privilégio, achou que amor conquistaria tudo. Ainda acho. Por que você pode? Explosão finalmente liberada. Você pode achar isso porque no final do dia continua sendo Theo Castellani, CEO, milionário, homem. Eu sou a empregada que seduziu o patrão. Para sempre. Em cada busca do Google. Em cada entrevista de emprego futura. Isso me define agora. O silêncio doeu mais que gritos. Então veio a segunda bomba. Mira descobriu sobre o dinheiro. Não pela clínica, eles mantiveram sigilo. Mas pelo contador dela, confuso com depósitos irregulares que não batem com renda declarada. 6 meses, ela disse, voz perigosamente baixa. Você pagou 6 meses de tratamento da minha mãe sem me dizer. Eu ia contar. Quando? Quando fosse conveniente. Ela riu, som amargo. Sabe o que é pior? Não é o dinheiro. É você decidindo. Você controlando.
Você me tirando a única coisa que ainda era minha, escolha. Sua mãe precisava. E eu estava lhe dando. Estava me virando. Não perfeitamente, não facilmente, mas era meu para resolver. Lágrimas agora, raiva e dor misturadas. Você me comprou, Theo. Embrulhou em amor e boas intenções, mas me comprou. E eu deixei. Não foi assim. Foi exatamente assim. Ela pegou a bolsa. Aqueles comentários online. Sobre eu estar com você por dinheiro? Eles estão certos. Porque você garantiu que seu dinheiro estivesse em cada aspecto da minha vida. Tratamento da minha mãe? Você. Meu salário? Você. Minha segurança financeira? Você. Então sim, estou com você por dinheiro. Porque você não me deixou escolha. Isso é injusto. Vida é injusta. Mira parou na porta. Você quer saber a parte mais triste? Eu te amo. Realmente amo. Mas não consigo mais distinguir se amo você ou a segurança que você representa. E essa dúvida vai me corroer até não sobrar nada. Não vai embora. Não assim. Já fui. Ela abriu a porta. Vou terminar a semana porque profissionalismo ainda significa algo para mim. Depois disso, contrata outra pessoa. Alguém que você não possa destruir amando. A porta fechou suave, definitivamente. Theo ficou sozinho no penthouse que de repente parecia mausoléu novamente. Pegou o telefone, dedos sobre o contato dela, mas não ligou. Porque talvez, ele pensou com o coração despedaçando, deixá-la ir fosse a primeira coisa realmente desinteressada que fazia por ela. Talvez respeitar significasse não lutar, não insistir, não usar recursos, poder ou persistência para mudar decisão dela. Então fez a coisa mais difícil de sua vida. Nada. Durante 3 semanas, fez absolutamente nada enquanto morria por dentro, um dia de cada vez. 22 dias sem Mira. Theo contou cada um. O penthouse voltou ao que era antes. Limpo, organizado, morto. Nova empregada, Dona Rosa, 60 anos, eficiente e invisível, mantinha tudo impecável. Mas os vinis não tocavam. Os livros permaneciam fechados. O uísque caro acumulava poeira. Theo trabalhava 16 horas por dia porque parar significava sentir. Mas no 22º dia, Carla entrou no escritório sem bater. Você está sendo idiota, ela declarou. Bom dia para você também. Theo. Você ama ela? Isso importa. É a única coisa que importa. Carla sentou. Você deixou ela ir porque achou que era o certo. Mas quem decidiu que era certo? Você de novo. Sozinho. Sem perguntar. A verdade daquilo acertou como tiro. Ela disse que não conseguia distinguir amor de necessidade. E você acreditou que a melhor resposta era assumir? Provar o ponto dela. Carla balançou a cabeça. Amor não é deixar ir quando fica difícil. É lutar. É aparecer. É dizer eu erro, você erra, mas escolho você todo dia. Você não está respeitando ela. Está desistindo. E se eu só piorar as coisas? E se você nunca souber porque teve medo de tentar? Na clínica São Rafael, Mira sentava ao lado da mãe lendo 100 anos de solidão em voz alta. Laura dormia, mas médicos diziam que ouvir vozes familiares ajudava. Então Mira lia. Páginas e páginas. Enchendo o quarto estéril com Macondo e suas impossibilidades. Você ainda ama ele? Laura perguntou de repente, olhos abertos, surpreendentemente lúcida. Mãe. O rapaz. O que te olhava como se você fosse sol e ele planta. Sorriso fraco. Ainda ama. Não sei se importa. Sempre importa. Laura apertou a mão dela. Amor que machuca ainda é amor. E amor verdadeiro vale a dor. Mesmo quando não faz sentido. Especialmente quando não faz sentido. Os olhos se fecharam novamente, momento de clareza passando. Mas as palavras ficaram. Mira não esperava encontrar Theo na saída da clínica. Mas ele estava lá, parado próximo ao carro, parecendo ter envelhecido anos em semanas. Não vim para grande gesto, ele disse antes que ela pudesse falar.
Sem flores, sem joias, sem cheques. Respirou fundo. Vim dizer que errei. Errei pagando sua mãe sem avisar. Errei decidindo sozinho o que era melhor. Errei deixando você ir sem lutar. Mira cruzou os braços, defesa contra esperança. E agora? Vai consertar com mais dinheiro? Não. Vou consertar com verdade. Ele se aproximou, não muito. Respeitoso da distância dela. Você disse que não conseguia distinguir amor de necessidade. Então vou tirar necessidade da equação. Completamente. Ele entregou o envelope. Dentro, documentos legais. É sua carta de demissão, datada de 3 semanas atrás. Oficialmente, você não trabalha mais para mim. Nunca mais trabalhará. Outro papel. E isso é transferência de todos os valores que depositei para sua mãe. Para a sua conta. Sem condições. Sem expectativas. É seu. Faça o que quiser. Theo. Ainda não terminei. Ele tirou o terceiro documento. E isso é bolsa integral para doutorado. Não minha. De fundação que administro mas não controlo. Comitê independente aprovou baseado em seu mestrado. Sem interferência minha. Sem favores. Você merece, independentemente de mim. Mira segurava os papéis com mãos trêmulas. Por quê? Porque você estava certa. Eu coloquei meu dinheiro em tudo. Fiz você depender de mim. E isso não é amor. É controle. Ele engoliu seco. Então estou tirando tudo. Cada ponto de poder que tenho sobre você. Para que se ainda me quiser, seja escolha. Só escolha. E se eu não escolher você? Doeu nele. Ela viu. Mas ele disse, então pelo menos você é livre. Livre para voltar aos estudos. Livre para cuidar de sua mãe sem angústia financeira. Livre para viver a vida que merece. Pausa. E eu vou sobreviver. Mal. Mas vou. Silêncio longo. Mira olhou os documentos. Depois ele. Você é idiota. Sim. Controlador. Sim. E me ama de verdade. Mais que tudo. Sem hesitação. Sem performance. Apenas verdade crua. Mira deu um passo. Depois outro. Aquelas 3 semanas foram inferno. Para mim também. Eu te odiei. Merecido. E te amei. Simultaneamente. Cada maldito segundo. Ela tocou o rosto dele. Mas preciso de regras. Reais. Não controles disfarçados de proteção. Qualquer regra. Todas as regras. Decisões conjuntas. Sempre. Sobre tudo que nos afeta. Sim. Transparência total. Sem surpresas financeiras. Sim. E Theo? Ela se aproximou mais. Você para de tentar me salvar. Sou adulta. Forte. Capaz. Parceira, não projeto. Parceira, ele repetiu, mãos na cintura dela finalmente. Igual. Completamente. O beijo foi diferente. Era recomeço. Era escolha consciente feita por 2 pessoas livres que decidiam estar juntas não por necessidade, não por conveniência, mas por amor complicado, imperfeito, real. 6 meses depois, Mira defendia proposta de doutorado sobre autonomia feminina na literatura brasileira contemporânea. Theo sentava na última fileira, orgulho irradiando. Depois, no café próximo à universidade, ela mostrou anotações. Professora orientadora adorou. Começa o semestre que vem. Você vai ser incrível. Vou. Confiante. Não arrogância, mas certeza merecida. E minha mãe teve 3 dias bons essa semana. Visitei ontem. Ela me fez ler Machado de Assis. Ela lembra de você? Às vezes. Quando não lembra, me apresento de novo. Ele segurou a mão dela sobre a mesa. Cada momento conta. Mesmo os difíceis. Especialmente os difíceis. Theo beijou os dedos dela. Eles nos trouxeram aqui. Não era conto de fadas.
Ainda brigavam sobre controle versus cuidado. Ainda navegavam julgamentos sociais. Ainda aprendiam a serem parceiros verdadeiros. Mas eram felizes. Complicadamente, imperfeitamente, realmente felizes. E isso, descobriram, era melhor que qualquer fantasia. E assim, entre cafés na madrugada e livros compartilhados, Mira e Theo provaram que amor verdadeiro não é sobre facilidade ou perfeição. É sobre escolha. Todos os dias. Nas dificuldades e nas alegrias. Se você gostou dessa história, deixa seu like, comenta o que achou e compartilha com aquela pessoa que precisa acreditar que amor real ainda existe. Qual foi o momento que mais te emocionou? Conta aí nos comentários. E não esquece, inscreva-se no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história do Conto Raso Story. Porque aqui, cada história é uma jornada que vale a pena viver. Até a próxima história. E lembre-se, o coração sempre sabe o caminho.